que eles se encontraram, a única coisa que eu preciso fazer é pegar esse tempo aqui, 5 segundos, e Sim. colocar em qualquer uma das equações. Não precisa ser nem na A nem na B, porque, bem, as duas têm que dar a mesma resposta, afinal de contas, a gente está propondo que a posição vai ser a mesma nesse instante, né? Uhum. Então, se eu jogar na primeira, deu 20, se eu jogar na segunda, também deu 20. É É, facinho, né? é bem facinho. Então, você só precisa ter as equações de movimento deles, todas, né, vamos dizer assim, né, medidos da mesma origem, e igualar as equações, isso aí. Daí primeiro você encontra o tempo e depois você encontra a posição. Não vai dar para encontrar a posição primeiro. Sempre primeiro o tempo, depois a posição, tá? Uhum. Vamos ver se você entendeu então. Ó, vamos que tal você fazer a 43 aqui, tá? Ela é bem Tá, parecida. É isso aí. Então você já sabe, iguala as equações, acha o t, depois pega o t e joga em qualquer uma das duas. tá. Então tá bom. Vá lá, qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tudo bem por aí, Lívia? Sim. Beleza, quando chegar na resposta me fala, tá? Acho que eu cheguei. Que legal. E aí? Mas. Calma aí. É... Eu acho que eu tive problema com o sinal. Algum problema, eu acho. Hum, Ó, vou te esqueceu mandar de. foto. Oi? Vou te mandar foto. Tá. Pode? Pode, pode.
Deixa eu ver o que, deixa eu ver o que você fez. Só um segundinho. Vamos ver junto isso. Deixa eu ver aqui. Então você igualou as equações e daí. O teu erro foi aqui, né? O Onde? 80 é negativo e tu deixou ele positivo aqui. Aí ficou. Só, só se tu passou 80 pro outro lado, né? Aí, tá, deixa eu ver. Você fez de uma forma. Não, não, tá certo. Você passou pro outro lado de uma forma meio diferente, assim. Mas Tá tudo bem. certo? Tá certo. Ah, tá. Certo tempo é 3 segundos, isso aí. Ah, tá. Que susto. Pensei que eu tinha errado. Ou horas, sei lá do que se trata. Acho que é horas. É horas, é horas. É horas, verdade. Assim, tá certo, tá? Mas eu acho que esse jeito que tu faz a conta aí dá muita margem Tudo? pra tu errar, sabe? E pro professor corrigir meio esquisitamente também. Imagino. Mas eu faço como pra ficar mais organizado? Tu pode fazer uma embaixo da outra sempre. Não uma do lado da outra, que nem tu fez ali, né? Então aqui, por exemplo, ó, o que que você pode fazer? Você anota quem vai ficar pro lado esquerdo de uma cor. Se tu fizer isso, o professor vai adorar. E Sim. pro lado direito de outra. Então vai ficar 10 menos 30. E agora você resolve a continha, que vai ficar. Eu copiei certo? Copiei. Eu copiei certo isso? Sim, copiei, eu acho que tu errou então. Calma. Ou não, vamos ver. Eu acho que vai dar na mesma. Bem, vamos ver. Acho que tu errou. Menos 20, né? E agora fazendo a divisão, vai ficar 20 dividido por 100, que vai dar 0,2 horas. Se eu não errei nada, mas eu acho que eu não errei, né? Sim. Então foi erro de sinal mesmo. E de troca, Foi erro né? de sinal. Erro de sinal. É, Tá bom, cuidado com isso, tá? sim. E aí, tu saberia converter 0,2 horas para minutos? 2 horas para minutos? Não, 0,2 horas, que foi o que eu obtive aqui. Eu faço 0,2 de. Não. Calma. Dividido por 60? Vezes 60. Por exemplo, se eu tivesse Ah, uma hora, eu não multiplicaria por 60 para saber que em uma hora tem 60 minutos? sim. Então, se eu tenho 0,2 horas, eu também tenho que multiplicar por 60. Hum, Né não? Daí isso aí vai dar quantos minutos? 300. 0,2 vezes 60 dá 300? Eita, buguei. Calma. Eu fiz errado. Bem longe da 12? resposta. 12? 12. 300 ia ser muito, Eu né? fiz bobeira aqui, tô louca. Isso foi engraçado. Então tem 12 minutos. Né? 0,2 horas tem 12 minutos. Sim. Se fosse 0,5 horas, tu teria 30 minutos, né? Porque 0,5 é metade, é meio. Sim. Meia hora é 30 minutos. Muito bem. Beleza, ó, fizemos um problema de encontro. Encontro com Fátima Bernardes. Ó, aqui na 44 é um bom exercício para ficar de tarefa aí para você, tá? Eu não quero fazer ele, então eu vou pôr de tarefinha para você fazer outra hora que tiveres tempo. Você está de férias, né? Tô. Tá bom. Então tá bom. Tem um monte de outras coisas que você pode ler depois. Vamos ignorar por hora. E
Vamos começar um novo assunto. Acho que a gente não precisa ficar fazendo tanto problema assim de uma coisa só. Afinal de contas, tu já aprendeu isso na escola, né? Sim. E agora tu tinha começado força, era isso que o professor ia passar agora? Forças? Sim, ele vai passar forças também, do Newton. Uhum. Que mais? Tu lembra que mais ele vai passar? Ele passou vetor, mas vetor eu sei. Vetor eu fui bem na prova. Poxa, vetor não é tão simples assim. Não? Bem, geralmente não, né? Às vezes tu tem que fazer Ah, teorema de Pitágoras, lei dos cossenos. mas vetor normal. Aí foi isso. Eu tô com dificuldade mesmo em movimento e força. Tá bom. Aqui, bem, tem uma parte lá da. Eu não sei o nível das questões que ele cobra, afinal de contas, tu tá no primário ainda, né? Eu tenho Então, folhinha de papel cheio de conta de força, se você quiser também. tu Foto. poderia me mandar, então, as de movimento, tá? Tu tem como bater uma foto aí? Eu tenho de movimento retilíneo uniforme variado, mas não tenho de Tudo bem, MR. manda do variado aí, porque a gente já vai começar isso mesmo. Ah, tá. Vou te mandar então todas, tá? Tá bom. Como é que eu tô tirando foto? Sem pressa. Pronto. Vou mandar. São bastante questões. Beleza. Pronto. Eu tava boa nessa matéria, só que eu esqueci tudo, professor. Nossa, MRU era, eu achei mais fácil que MRUV. Que é, MRUV eu achei mais fácil que MRU. Mas eu esqueci. engraçado. MRV mais fácil que MRU é uma coisa rara. Bem Eu raro. acho que eu prestei mais atenção na aula, professor. Porque no MRU tu não tem aceleração, então tu acaba tendo uma equação só, É verdade. que é o sorvete. Agora no MRUV tu tem muitas equações. Tem. Tem o Torricelli, tu tem sorvetão, tu tem vovô ateu, É. né? Sem É porque falar do movimento bidimensional ainda, diga. eu acho que eu prestei muito mais atenção no MRUV na aula do professor de física. Que bom, porque é mais difícil. Tá, legal, legal, mandou as questões, gostei de ver. Vamos ver a teoria rapidinho, para Vamos. depois começar a ver umas questõezinhas, tá? Tá bom, professor. Então tá, ó. Qual é a grande diferença do MRU para o MRV? Já conversamos. No MRU é movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento, as posições, né, elas vão se alterando uniformemente. Sim. A cada segundo você anda 3 metros, por exemplo. Então, por isso que você tem a velocidade de 3 metros por segundo, ela não muda, velocidade constante. Né? Passou um segundo, 3 metros. Passou 2 segundos, tu está na posição 6 metros. Passou mais um segundo, na posição 9 metros. E assim você vai de 3 em 3. Tá bom? Aham. Isso é um movimento uniforme. O próprio nome diz, uniforme, é a mesma coisa sempre. Mas, quando a gente tem um movimento uniformemente variado, então a variação dele, ela é constante. Agora, a Sim. variação será constante. Ou seja, o que é que varia o movimento? A velocidade. Então, a velocidade agora variará também, mas ela variará constantemente, por meio da aceleração. Então, veja, aquilo que altera a nossa posição é a velocidade. Né? Sim. Então, se você está saindo de uma posição e indo para outra, obrigatoriamente você tem que ter velocidade. A gente entende velocidade como a taxa de variação da posição no tempo. Tem mudança de posição, tem velocidade. Agora nós temos também uma taxa de variação da velocidade no tempo, que é a aceleração. Da mesma forma que a posição pode mudar no tempo, a velocidade também pode mudar no tempo. Ela pode aumentar, ela pode diminuir. É isso que acontece quando a gente acelera o carro, né?
A Sim. velocidade vai aumentando. Quando a gente freia o carro também. Por isso que a freada de um carro pode ser entendida como uma aceleração, só que uma aceleração negativa, porque a velocidade está diminuindo. Tá bom? Uhum. Note que quando a gente vai falar da unidade de aceleração, a gente fala de metros por segundo ao quadrado. Aqui, ó. Por exemplo, 10 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração, bem famosa, aceleração da gravidade. Mas o que significa na prática 10 metros por segundo ao quadrado? Essa unidade é estranha, né, ao quadrado. Mas significa o seguinte, que a cada segundo a sua velocidade aumenta 10 metros por segundo. Entendeu? Uhum. Então, digamos, por exemplo, já que eu falei que a gravidade, né, ela tem essa aceleração de 10 metros por segundo. Se você soltar um objeto, inicialmente ele está com velocidade zero, porque você soltou ele estava parado na sua mão, né? Uhum. Mas se não tiver resistência do ar, nem nada do gênero, passou um segundo, a velocidade dele é 10 metros por segundo. Passou mais um segundo, 20 metros por segundo. Passou mais um, 30 metros por segundo. Ou seja, a aceleração vai somando de 10 em 10 a cada segundo a Sim. sua velocidade. Ok? Uhum. Então essa é a lógica do númerozinho. O númerozinho aqui é 10 porque a cada segundo soma 10. É isso, basicamente. Tá bom? Sim. É que às vezes as pessoas elas vão estudar isso e, pô, só ficam vendo ali, né? E não sabem o que significa direito, né? Sim. Qual é o significado do número agora? Tu entendeu? Sim. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, o guepardo aqui, ó. Em 2 segundos, a velocidade do guepardo varia de 0 a 72 km por hora. Isso é uma aceleração de 36 km por hora por segundo. Então, a cada segundo ele aumenta 36 km por hora. Temos um carrão aqui, ó. Esses carros bizarros aqui, que tem tipo um foguete atrás. Uhum. Uma corrida de apenas 402,25 metros, top fuel, a velocidade varia de 0 a aproximadamente 530 km por hora no chão. Um avião, às vezes, não tem essa velocidade, cara. 530 km por hora. Bem, de 0 em 4,5 segundos ele chega nessa velocidade. Então ele demora só 4 segundos e meio para chegar nessa velocidade. Absurdo isso, né? Sim. E, bem, isso corresponde a uma aceleração média de 117 km por hora por segundo. Então, a cada segundo aumenta-se 117 km por hora. E por aí vai, minha amiga. Então, tem aqui um monte de coisa que eu já falei para você, a gente vai ignorar sucintamente. A gente vai resolver um probleminha só. Só vamos... bem, não vamos ver isso aqui ainda. Ou melhor ver. Será que é melhor ver? Melhor ver. Vamos lá. Daí tu vai fazer uma continha depois, tá? Só para aquecer. O piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora quando chega a curva, então ele tem que reduzir a velocidade para 88 no intervalo de 3 segundos. Então, em 3 segundos, ele tem que sair de 250 km por hora para 88 km por hora, ou seja, a velocidade está mudando. Se tem mudança de velocidade, tem aceleração. Tudo bem? Sim. Claro, a aceleração aqui é negativa. Qual é a aceleração escalar média do carro nesse intervalo expressa em km por hora por segundo e em metros por segundo ao quadrado? Então, olha só que coisa mais fácil. Se tu queres saber em quilômetros por hora por segundo, tu só tem que colocar a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Qual foi a variação de velocidade? A velocidade final é 88, a inicial era 250, fazendo a subtração, deu isso aqui, certo? Sim. Ele teve essa variação de velocidade. Ele diminuiu 162 km por hora. E ele fez isso em 3 segundos. Então, como a equação da aceleração é ΔV por ΔT, fazendo a divisão dá menos 54 km por hora por segundo. Ok? Uhum. Então, a cada segundo ele diminuiu tudo isso de velocidade. Agora, isso em km por hora por segundo, mas em metros por segundo ao quadrado, né? Sim. Bem, para tu encontrar em metros por segundo ao quadrado, a única coisa que você precisa é passar esse 162 aqui, que foi a variação de velocidade, né? Em quilômetros por hora. Você tem que passar isso para metros por segundo. E você lembra como passa de quilômetros por hora para metros por segundo? Divide por 3,6. Exato. Sempre que a gente passa para metros por segundo, a gente divide.
Muito bem. Daí deu isso, e daí fazendo agora a divisão pelos 3 segundos, tu vai ter que em metros por segundo ao quadrado, a variação foi de 15 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Uhum. Que bom. Então agora é sua vez, senhorita. Você vai fazer a 63. Tá. Qualquer dúvida, fale.
Terminei. Legal. E aí, quer me mandar a foto? Uhum. Deixa eu mandar. Eu coloquei que ficou negativo pela lógica que ele tá parando, sabe? Então, eu não sei se tá certo. Bem, até agora a gente não usou o Voateu pra nada, né? Uhum. Você não precisava ter usado também. Bem, mas tudo bem, não tem problema. Daí, tá, tinha os 108 quilômetros por hora, você converteu para metros por segundo, né? Uhum. E daí, sim, aquilo é um 5, parece um S. Isso é negativo, exatamente, mas tu não precisa pensar nisso do parando. Sim. Isso surge naturalmente na conta, né? Porque o teu V final é 0 e o teu inicial é 30. Sim. Então, quando tu passa o 30 para outro lado, ele fica negativo. Foi o que você fez ali. É. Certinho. Certinho, muito bem. Então, tudo bem. Então, agora vamos continuando. Ó, tem essas definições aqui, movimento acelerado e movimento retardado. Né? O movimento acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta. Mas o módulo, né? Então, o que acontece? O módulo aumentar pode significar que a tua velocidade está diminuindo, por incrível que pareça. Uhum. Tipo, tu dando a ré. Né? Quando tu dá a ré, tu tá com velocidade negativa, né? Sim. E tu tá aumentando essa velocidade. Só que tu tá aumentando essa velocidade negativamente, né? Até porque se tu for atropelado de ré, tu morre, independente de a velocidade ser negativa, né? Sim. Então tudo bem, mas então é um movimento acelerado, porque a tua velocidade está aumentando em módulo. Agora, quando ela diminui em módulo, seja, vamos dizer assim, você tava lá dando ré e depois começa a ir para frente, né? Nesse processo de estar indo para trás e depois indo para frente, o carro tem que parar primeiro. E daí ele vai começar a ir para frente. Né? Consegue imaginar isso? Um carro indo Sim. para trás, depois tu acelerando? Né? Tem um monte de jogo de videogame que faz a gente imaginar isso facinho, mesmo sem saber dirigir, né? Que é o teu caso, claro. Você só tem 13 anos, você não sabe dirigir. Mas você já deve ter visto isso em algum filme, em alguma situação, o carro tá indo para trás, depois a pessoa põe bem rapidinho para frente, daí ele primeiro ele vai derrapar um pouco, ele vai parar e depois ele começa a ir para frente. Sim. Então nessa situação a velocidade, apesar dela estar ficando positiva, porque o carro vai para frente, ela está diminuindo. Porque ela estava uma velocidade para trás bem rápido, depois ela ficou zero, então ela começou a subir. Então esse processo de aumento até parar, ela está diminuindo em módulo. Então por isso a gente chama de movimento retardado. Ok? Então o movimento acelerado e o retardado eles são um pouco mais difíceis de entender do que simplesmente progressivo e retrógrado. Né? Progressivo Uhum. é sempre com velocidade positiva, retrógrado é negativa. Mas retardado e acelerado tem a ver com o módulo da velocidade, tá bom? Uhum. Então tá bom. Então vamos ver esse probleminha aqui. Blá, 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 uma tabela de tempo e velocidade. Pergunta-se: o movimento é uniforme ou é uniformemente variado? Ele é. Como é? Ele é uniforme. O movimento, para ser uniforme, o deslocamento tem que ser sempre o mesmo, né? Uhum. E a velocidade tem que ser constante, certo? Sim. A velocidade é constante aqui? Sim. Bem, eu estou vendo a velocidade passar de 10 para 8, depois para 6, depois para 4. Ela não é constante. Ah, tá. Calma. Ela abaixa 2 em cada segundo. Sim, então ela está mudando, né? Uhum. Então ela é variada. Piada, verdade. Ela é uniformemente variada, por isso que ela sempre diminui 2. Esse é o U do MRUV. Uniformemente variada, porque ela sempre varia a mesma coisa. Uhum. Sacou? Então é sempre esse 2 que tu tá vendo aí. Muito bem. A velocidade escalar do móvel no instante inicial t igual a zero. Qual que é a velocidade dele no momento inicial?
Não escutei nada, professor. Qual que é a velocidade deste corpo aí no momento inicial, em t igual a zero? 10. 10 o quê? Bananas? 10 metros por segundo. Isso. A C. Me responda a C, por favor. Calma aí. Acho que é acelerado nos dois. Hum, vamos ver. Por que que você acha que de 0 a 4 segundos é acelerado? Porque tá acelerando? Não, sei lá. A gente acabou de falar sobre o que é movimento acelerado e retardado, né? Vamos ver de novo lá. E eu vou colar aí no teu WhatsApp Tá. para que você não erre de novo a pergunta. Movimento acelerado módulo, ou seja, o número sem se preocupar com o sinal, aumenta. Então, um movimento acelerado poderia ser a velocidade indo de 2 para 4, de 4 para 6, de 6 para 8. Ou indo de menos 2 para menos 4, de menos 4 para menos 6, de menos 6 para menos 8. Uhum. Porque apesar de ser negativo, em módulo está aumentando. Isso é acelerado, tá bom? Uhum. E um movimento retardado é um movimento em que a velocidade diminui. Então é ir, sei lá, de 6 para 4, de 4 para 2, de 2 para 0. Ou ir de menos 4 para menos 2, de menos 2 para 0. Porque em módulo está diminuindo, os números estão, sem se preocupar com o sinal, ficando menores, né? Uhum. Então tá, eu colei no seu WhatsApp, tá? Agora você olha de novo os dados aqui e me responda, tá bom? Pra... Tá aumentando. No modo. Vamos com calma. Estamos falando aqui do 0 a 4. O tempo está aumentando, é claro. Mas a velocidade, está aumentando a velocidade? Ah, não. Tá baixando. É, né? Então é retardado. E isso é retardado. Se a velocidade em módulo está baixando, é retardado. E do 6 a 8, daqui para cá, a velocidade está aumentando em módulo ou está diminuindo em módulo? Tá aumentando. Porque foi do 2 para o 4, 4 para o 6. Então, se está aumentando em módulo, é acelerado ou é retardado? Acelerado? Isso, exatamente. Então, tu tem que se preocupar com o número sem o sinal. Olha só que maravilha, não precisar se preocupar com o sinal, né? Uhum. Muito bem, Bom, muito legal. Então, a aceleração média, ou seja, qual é a aceleração nesses instantes que ele está pedindo aqui? Aqui você vai ter que fazer a continha, tá? Então, vai fazer a continha aí. Você vai reparar uma coisa muito legal fazendo essa continha.
É de 2 metros por segundo ao quadrado? Deu quantos? 2 metros por segundo ao quadrado. Bem, se deu 2 metros por segundo ao quadrado, tá errado. É pra dar quanto? Menos 2. Menos 2. Ah, Foi o que você reparou, né? Que a velocidade está sempre diminuindo menos 2, né? menos. Verdade. Então, só de olhar você já sabia qual era a aceleração, nem precisava fazer a conta, né? Sim. Isso Eu tava aí. pensando, Oi? eu tava pensando e ainda errei. Era negativo. Acontece. Então, quando tu for fazer um probleminha de física, você sempre tem que usar o máximo de ferramentas para não errar, né? Se tu olhou para esse negócio aí, já viu menos 2, né? Uhum. Induz as suas contas na hora da prova, dá menos 2. Né? Então, Uhum. é isso aí. Então, beleza. Blá, 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 blá. Agora vamos ver as equações de movimento. Da mesma forma que a gente tinha o sorvete lá, em MRU, movimento retilíneo uniforme, sem aceleração, né? Aceleração igual a zero, velocidade constante. Nós temos algumas equações de movimento aqui. Uma delas é o vovô ateu. Que ela é bem parecida, né? Repare que o formato dela é bem parecido com o sorvete lá, né? Só que em vez de posição é velocidade, não é mesmo? Sim. E aqui, em vez de velocidade média, né, é a aceleração. Então, né, por exemplo, aqui, né, surge a perguntinha. Se o formato é sempre esse, para definir a nossa equação, a nossa função horária da velocidade, no MRV, a gente só precisa da velocidade inicial e da aceleração. Da mesma forma que lá no sorvete, a gente só precisava da posição inicial e da velocidade, né? Uhum. Muito bem, então, aqui, né, claramente, a velocidade inicial é 5 metros por segundo e a Uhum. aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, né? Uhum. E aqui? Menos 3 metros por segundo é a velocidade inicial. E a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. E aqui nessa última? A velocidade inicial é de 0 metros Por por segundo. segundo. Isso. E a aceleração é de 1 Um. metro por segundo ao quadrado. Isso. Muito bem. Então, quando tu vê uma equação dessa, você olha para ela, você já sabe, né? Quem é quem? Uhum. Quem é quem? Pode crer. Então, por exemplo, aqui, olha só. Sem nem ler enunciado, né? A gente está vendo aqui que a velocidade está mudando de quanto em quanto aqui, Olivia? Menos 2. Isso aí, a aceleração então é menos 2 metros por segundo ao quadrado, né? Sim. Portanto, a equação do vovô ateu aqui ficaria como? Ficaria V igual a 6 mais. Não, 6 menos 2 vezes T. Perfeito. Tá voando essa menina. Pode crer. Então, essa era a equação da velocidade. Temos a equação da posição também. Né? Só que o que, que acontece? Como nós temos a velocidade variando, então significa que a posição vai variar mais abruptamente. Né? Lá em sorvete, no MRU, né? A posição ela variava sempre a mesma quantidade. Do jeito que a velocidade está variando agora no MRV. Mas a posição, então, aqui no MRV, como a velocidade está crescendo, então a posição cresce ainda mais. Né? Imagina um carro acelerado, né, aumentando sua velocidade. A posição dele, então, vai aumentar muito mais, né, em cada momento. Uhum. Por isso que é tão perigoso atravessar a rua, né? Se a gente não reparar que o carro está acelerado, de uma hora para outra, ele vai começar a se mover cada vez mais e a gente já morre atropelado, né? Então, a equação aqui, essa natureza aí de estar agora se movendo mais, né? Tá aqui no t quadrado, porque quando tem esse termo t ao quadrado aqui, a coisa cresce bem rápido, ou decresce bem rápido, né? Sim. Então, veja que a única diferença de sorvete para sorvetão é esse termo aqui mesmo, né? O resto é igualzinho a sorvete. Uhum.
Então é o termo que tem aceleração. Sorvete. É mais fácil de decorar, né? Porque se toda vez eu for falar função horária do MRV, daí tu vai ficar com É um saco engraçado. cheio de mim. É engraçadão mesmo. Eu acho tosco, né? Mas é o que vocês gostam, né? Vou fazer o quê? Mas então, olha só, repare que legal. Então, quando tu vê uma equação dessa, né? Tu vai ter que tomar um cuidado. Porque a aceleração, ela tá sempre dividida por 2. Beleza? Então, o número que multiplica o t ao quadrado, ele vai estar... A aceleração ali vai ser aquele número, só que dividido por 2, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Né, olha só. Nessa equação aqui, ó. Beleza, a posição inicial é 5, a velocidade inicial é menos 2. E a aceleração, quem é a aceleração? É 3. Uhum. Porque se tem 2 aqui, tem 2 aqui, então a aceleração é o cara que está em cima. E aqui é quem é a aceleração? A aceleração é 1. Calma, Não, onde? Ah, tá. Calma. nessa azulzinha aqui. Ah, tá, nessazinha. A aceleração é 10. É isso, exato, porque 10 dividido por 2 dá 5. Uhum. E por aí vai, senhorita. Bem, eu sinceramente não quero fazer esse exemplo aqui. Eu acho que você já tem que fazer as coisitas aí. Então, que tal começarmos por este? Temos um sorvetão aqui e ele nos pede a velocidade inicial do movimento. Só de olhar, você saberia dizer quem é a velocidade inicial aqui nessa equação? A velocidade inicial é menos 2. Perfeito. E a aceleração? A aceleração é 2,5. Muito bem. O instante é a posição em que o móvel muda de sentido. Ai, ai, ai. Aí pegou, hein? O instante é a posição em que muda. Sim, ele estava indo para frente, agora começou a ir para trás. Eu tenho que fazer essa conta aí? Aí que tá, essa é a pergunta. O que, que é, na prática, ele mudar de sentido? Ele estava indo para frente e começou a ir para trás. O que, que mudou nele? Imagina um carro. Estava indo para frente. Do nada ele começa a ir para trás. O que, que mudou? A velocidade? Exato. E essa aqui não é uma equação de velocidade, né? A velocidade não fica igual a zero? Sim, no instante em que muda o sentido, ela fica igual a zero, exatamente. Mas essa equação aqui não é de velocidade, concorda comigo? É de Ela é posição? de posição. Porém, ela é dada pelos mesmos termos do vovô ateu. Né? Hum. Então, tu pode tirar daqui os termos para escrever a equação do vovô ateu. O vovô ateu não é V0 mais AT? Aham. Quem é o V0? Tu mesma me falou, menos 2. E a aceleração, tu também me falou, 2,5. Então, Uhum. se tu tem essa equação, tu tem vovô ateu. Entendeu? Só escreve aí que o vovô ateu, né, a equação da velocidade, vai ser V igual a menos 2 Uhum. mais 2,5t. Anotou? Sim. E agora com essa equação, daí você zera a velocidade e encontra o tempo, tá bom? Sim. Então eu vou no banheiro. Só que depois que você achar o instante, né, note que ele pede outra coisa. Então dá uma pensada em como encontra essa outra coisa. Eu já volto. Tá bom.
Voltei. E aí? Conseguiu terminar a conta? Eu consegui fazer um instante, mas a posição acho que deu tudo errado. Bem, se você achou o instante, uma vez que você achou o tempo, é só pegar e jogar nessa equação aqui, né? Uhum, Então não tem muito erro, tá bom? Depois tu me manda uma foto e eu te corrijo, tá? tá. Então tá bom, pô, gostei. Você tá